Dizem que o dinheiro está a comprometer o ambiente e os habitats naturais estão a acabar. Dizem que o dinheiro nos tornou frios, distantes, calculistas e nada fazemos uns pelos outros. Dizem que o dinheiro compra tudo, mesmo tudo aquilo que não tem preço. Não é o caso do nosso dinheiro. O crédito agrícola acredita que não é o dinheiro que faz girar o mundo, mas sim o bem que se pode fazer com ele. Crédito agrícola. Estamos cá por um bem maior. Esta é a Luísa. A Luísa é muito à frente porque é cliente Mowi, a conta digital que tem tudo, menos custos. Tão à frente, aliás, que faz o resto parecer muito atrás. A Luísa abre uma conta em minutos, sem ter de sair do lugar. E pronto, já posso usar. O resto demora séculos. Séculos! Contando com ir ao banco, ter de esperar, esquecer o papel. Qual papel? Procurar, podia ser um e-mail. E voltar. Não fiques atrás. Mowi é o futuro. Mowi é uma marca. Há alturas em que já não basta dizer que vamos arregaçar as mangas. Em que já não chega enchermos o peito de ar e gritarmos um vigoroso "vamos à luta, chega-te à frente". Palavras de incentivo são sempre bem-vindas, mas o que a economia portuguesa precisa mesmo é de ações. E esse momento não é amanhã, é agora. Conte com o Milênio para colocar a sua empresa na linha da frente da inovação e da competitividade. Porque nos momentos-chave em que é preciso fazer acontecer, estamos aqui para apoiar. E se a hora é de aproveitar as oportunidades de Portugal 2030, avançamos juntos. Saiba mais em mileniobcp.pt. Milênio.
Dizem que o dinheiro está a comprometer o ambiente e os habitats naturais estão a acabar. Dizem que o dinheiro nos tornou frios, distantes, calculistas e nada fazemos uns pelos outros. Dizem que o dinheiro compra tudo, mesmo tudo aquilo que não tem preço. Não é o caso do nosso dinheiro. O crédito agrícola acredita que não é o dinheiro que faz girar o mundo, mas sim o bem que se pode fazer com ele. Crédito agrícola. Estamos cá por um bem maior. Esta é a Luísa. A Luísa é muito à frente porque é cliente Mowi, a conta digital que tem tudo, menos custos. Tão à frente, aliás, que faz o resto parecer muito atrás. A Luísa abre uma conta em minutos, sem ter de sair do lugar. E pronto, já posso usar. O resto demora séculos. Séculos? Contando com ir ao banco, ter de esperar, esquecer o papel. Qual papel? Procurar, podia ser um e-mail. E voltar. Não fiques atrás. Mowi é o futuro. Mowi é uma marca. Há alturas em que já não basta dizer que vamos arregaçar as mangas. Em que já não chega enchermos o peito de ar e gritarmos um vigoroso "vamos à luta, chega-te à frente". Palavras de incentivo são sempre bem-vindas, mas o que a economia portuguesa precisa mesmo é de ações. E esse momento não é amanhã, é agora. Conte com o Milênio para colocar a sua empresa na linha da frente da inovação e da competitividade. Porque nos momentos-chave em que é preciso fazer acontecer, estamos aqui para apoiar. E se a hora é de aproveitar as oportunidades de Portugal 2030, avançamos juntos. Saiba mais em mileniobcp.pt. Milênio. Muito bom dia. Muito bom dia a todos os presentes. Sejam muito bem-vindos à 40ª edição da OVI-Beja. Vamos dar início a esta sessão com a apresentação do hino da OVI-Beja, criado propositadamente para assinalar o 40º aniversário da nossa feira, que representa todo o Alentejo deste mundo. Saber fizeram história. E uma dúzia de ovelhas se fez uma associação. Do zinco fizeram telhas e das tripas coração. Vamos lá fazer a festa e cantar a viva voz. Não há feira como esta, a OVI-Beja
ADN, o nosso orgulho mais profundo é a terra inconsolene, todo alentejo deste mundo. A Ovibeja é rock e cante, a Ovibeja faz-nos falta, a Ovibeja é importante porque a Ovibeja é da malta. A Ovibeja é rock e cante, a Ovibeja faz-nos falta, a Ovibeja é importante enquanto for da malta. Sai do fundo da prateleira a boa bota caneleira e o tal traje para a feira daqueles mais tradicionais. Em família ou em excursão, de mini saia e de tacão, com os moços pela mão, para ir ver os animais. Vamos lá fazer a festa e cantar a viva voz. Não há feira como esta, a Ovibeja somos nós. É o nosso ADN, o nosso orgulho mais profundo é a terra inconsolene, todo alentejo deste mundo. A Ovibeja é rock e cante, a Ovibeja faz-nos falta, a Ovibeja é importante porque a Ovibeja é da malta. A Ovibeja é rock e cante, a Ovibeja faz-nos falta, a Ovibeja é importante enquanto for da malta. Depois deste pequenino apontamento de celebração da 40º aniversário da Ovibeja, vamos dar iniciação inaugural. Vai usar da palavra o engenheiro Rui Garrido, presidente da ACOS, Associação de Agricultores do Sul. Isto tem que ser com óculos. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja, Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, Sra. Ministra do Ambiente e Energia, Sr. Presidente da Assembleia Geral da ACOS, Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, que não sei se já chegaram ou não, Senhores Deputados, Srs. Presidente de Câmara presentes, autoridades civis, militares e religiosas, caros associados da ACOS, agricultores, amigos, minhas senhoras e meus senhores. Celebramos este ano a edição número 40 da Ovibeja. Em primeiro lugar, quer dizer que é com muita honra contamos com a presença do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro, nesta sessão de abertura e que muito reconhecidamente agradecemos. Registramos também com muito agrado que se fez acompanhar pela Sra. Ministra do Ambiente e Energia, nossa conterrânea, minha amiga e colega de liceu, professora Maria da Graça Carvalho, e pelo Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, engenheiro José Manuel Fernandes, dando um sinal de que estamos perante um governo que quer dialogar e trabalhar em conjunto com os agricultores e suas associações, como forma de encontrar soluções para os problemas que afetam a agricultura, a sociedade rural e o ambiente. Em nome da direção da ACOS, gostaria de deixar aqui um agradecimento muito especial a toda a equipa, sempre extraordinária e incansável, responsável por esta organização. Agradeço igualmente aos nossos patrocinadores, aos expositores e aos visitantes que teremos todo o gosto em receber nos próximos dias de feira. Por fim, não podia deixar de agradecer também à Câmara Municipal de Beja e a muitas outras entidades, públicas e privadas, que connosco colaboram, contribuindo para a grandiosidade da Ovibeja, uma feira de e para todos nós. Também um reconhecimento muito especial ao nosso saudoso Manuel Costa e Brito,
o grande dinamizador da Ovibeja, e levando-a a patamares de reconhecimento regional, nacional e até internacional, procurando sempre inovar, crescer e mostrar o que havia ou o que deveria haver em todo o Alentejo deste mundo. Gostaria ainda de invocar todos os ex-dirigentes e ex-colaboradores da ACOS, a quem dedicaremos uma homenagem numa cerimónia curta a realizar no próximo dia 2 de maio. Sr. Primeiro-Ministro, a edição da Ovibeja tem como tema o associativismo agrícola. Trata-se de um assunto que continua na ordem do dia e que merece uma reflexão aprofundada, tendo em vista o que se tem passado em diversos países da União Europeia, incluindo Portugal, com manifestações de agricultores como forma de expressar o seu descontentamento relativamente às políticas agrícolas em vigor. O movimento associativo ainda tem um longo caminho a percorrer, seja na organização da produção e comercialização agrupadas, seja na disponibilização de uma boa assistência técnica, como forma de combater algum individualismo que é preciso reconhecer ainda existe na nossa classe. Os agricultores têm de ter confiança nas suas associações. A ACOS, enquanto Associação de Agricultores, tem consagrado nos seus estatutos o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e da floresta, da agroindústria e todas as atividades do meio rural nos seus aspectos científicos, técnicos e socioeconómicos e a defesa dos interesses dos seus associados. É, portanto, na qualidade de Presidente da ACOS e da Comissão Organizadora da Ovibeja, que aproveito esta ocasião para apresentar alguns temas que impactam a nossa atividade agrícola, uns de natureza técnica, económica ou social, outros relacionados com o modelo organizativo dos serviços do Ministério da Agricultura que nos tutelam. Sr. Primeiro-Ministro, a nossa agricultura debate-se com o fenómeno das alterações climáticas, cujas consequências se agravam a cada ano que passa, constituindo assim um amplificador dos riscos associados à nossa atividade. Sem água não há vida, sem água não há biodiversidade, sem água não há produção de alimentos. A escassez de água leva ao abandono dos campos, à cessação da atividade agrícola e ao caminho para a desertificação. E o que nos indicam os dados climáticos é que a tendência será por uma menor velocidade e mais irregular, estando o nosso território cada vez mais exposto a fenómenos extremos e imprevisíveis. Os anos de seca serão mais frequentes e com períodos cada vez mais alargados. Parece, portanto, evidente a necessidade de construção de mais reservatórios de água no sul de Portugal. Por outro lado, a ideia da criação de transvases, trazendo água das regiões do norte, onde a porosidade é bastante superior, para o sul, ganha cada vez mais consistência e defensores. Haverá certamente impactos ambientais, económicos e sociais a avaliar, mas é urgente a definição de uma política nacional e regional de recursos hídricos para Portugal. Nesta estratégia tem todo o cabimento a criação de pequenos regadios para apoio ao sequeiro, onde a pecuária extensiva tem a sua grande expressão, o qual, nunca poderemos esquecer, ocupa aproximadamente 85% da superfície agrícola utilizada do Alentejo. É fundamental manter esta atividade económica sob pena de aumentar o já de si acentuado despovoamento entre todo este vasto território rural. De uma vez por todas, têm que ser criadas as condições para atrair e manter os mais jovens. Além do emprego, acresce a necessidade de termos bons serviços de saúde, boa qualidade de ensino, uma diversidade de oferta cultural e acesso fácil às novas tecnologias. Para que isto se torne realidade, é fundamental investimento público, sendo, portanto, imprescindível que a nossa administração e o governo que Vossa Excelência lidera acreditem na sua necessidade e o inclua nos programas de financiamento futuros, a bem de uma verdadeira coesão territorial. Falando mais concretamente do regadio na nossa zona, nomeadamente a partir do EFMA, também a necessidade de mais água para a agricultura se revela fundamental, até porque a água do Alqueva não é ilimitada. De referir que a cota de água fixada para a agricultura em 590 hectómetros cúbicos deverá ser revista, uma vez que já não é suficiente para a atual área abrangida pelo EFMA. A fim de fazer face aos novos blocos de rega em projeto, à cedência de água a albufeiras pré-existentes da nossa região e à inclusão de regadios precários, problema que urge resolver.
Também aqui as soluções terão que passar pela captação de mais reservas de água, bem como pela renegociação com a EDP do volume da água atrás referido. Termino este ponto repetindo: a água do Alqueva não é ilimitada. Outro assunto que nos preocupa tem a ver com o PEPAC. O que foi negociado pelo anterior governo ainda mal tinha nascido e já se revelava inadequado à agricultura portuguesa. Com a redução de ajudas e sem ter atenção ao aumento brutal do preço dos fatores de produção no pós-pandemia. Mantiveram-se exigências ambientais, mas sem qualquer tipo de apoio. Continuam a importar-se carnes, frutas, legumes, etc., de outras regiões do globo, produzidos sem as mesmas exigências instituídas na União Europeia. A carga burocrática excessiva ainda se mantém, tornando-se um fardo pesadíssimo para os agricultores, quer do ponto de vista do tempo necessário, quer do ponto de vista das penalizações em que inadvertidamente incorrem. Não esquecer ainda que a dotação prevista para os chamados regimes ecológicos, agricultura biológica, produção integrada e manejo de pastagem permanente, foi largamente ultrapassada, sendo necessário no futuro, Sr. Ministro, cautelar orçamento para estas medidas. Ainda no âmbito do PEPAC, espera-se também a abertura de novos concursos para apoio ao investimento, que não pode parar e que tem que ser ajudado, quer na agropecuária, quer na florestal. Esta última atividade, praticamente com apoio nulo no último quadro comunitário na nossa região, refira-se. Também não é compreensível que o olival, uma cultura tão bem adaptada, de baixo consumo de água e de agroquímicos, não seja elegível para o investimento na zona do EFMA. Outro assunto que urge resolver. O desmantelamento do Ministério da Agricultura, a sua perda de importância, a crescente falta de recursos que se vem verificando nos últimos anos, incluindo a saída de serviços para outros ministérios, bem como as transferências das Direções Regionais de Agricultura para as Comissões de Coordenação, são assuntos que nos preocupam por terem repercussões sérias no dia-a-dia dos agricultores. Uma outra questão de importância muito relevante, para a qual teremos de encontrar solução, diz respeito à mão de obra oriunda de vários países, atualmente com maior expressão na Ásia e na África. O nosso setor está muito pendente deste tipo de trabalhadores. Mas existem vários problemas por sanar, nomeadamente a precariedade dos contratos de trabalho e a falta de fiscalização, entre outros. Estamos empenhados, em conjunto com várias entidades públicas e privadas, em tentar resolver os problemas associados à integração destes migrantes no nosso mercado de trabalho. Este tema merece-nos tanta importância que lhe iremos dedicar uma sessão de reflexão no próximo sábado, nesta 40ª Ovibeja. Não gostaria de terminar sem referir a questão das acessibilidades à região. Não sendo nós especialistas na matéria, não pretendemos ter a veleidade de pensar que o aeroporto de Beja poderá algum dia substituir o de Lisboa ou o de Faro. Mas de uma coisa temos a certeza: se dispusermos de uma rede rodoviária e de uma linha de caminho de ferro rápidas, poderão ser equacionadas outras valências para este aeroporto, com benefício para a região, para o país e para os vários setores da cidade. Sr. Primeiro-Ministro, quero mais uma vez agradecer a sua presença nesta cerimónia comemorativa dos 40 anos da Ovibeja e manifestar total disponibilidade da ACOS para dialogar com o Governo, no que Vossa Excelência preside, de modo a encontrar as melhores soluções para a nossa região, para o nosso país. Obrigado, bem-vindos à Ovibeja. Vai agora usar da palavra o Dr. Paulo Arsénio, Presidente da Câmara Municipal de Beja. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro, Excelentíssimo Sr. Ministro da Agricultura e Pesca, Excelentíssima Sra. Ministra do Ambiente e Energia, Excelentíssimos Srs. Deputados à Assembleia da República aqui presentes, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Câmara, estimados colegas, vereadores, demais autarcas de Assembleias Municipais e de órgãos de freguesia, Excelentíssimo Sr. Presidente da ACOS,
entidade organizadora da feira e na sua pessoa os demais órgãos sociais da associação a que preside, excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas presentes e respectivos representantes, senhores patrocinadores da feira, demais convidados, meus senhores e minhas senhoras. Quando nos dias 20, 21 e 22 de maio de 1984 se realizou a primeira Ovibeja, longe estaríamos de imaginar que a feira atingisse, envolvidos 40 anos, a dimensão e a projeção nacional e internacional que atingiu por mérito próprio, por mérito dos seus organizadores ao longo destes anos. Consolidada como a feira agrícola ibérica de referência e sendo um dos certames mais marcantes do sul do país, a feira, tal como a região em que se insere, evoluiu e transformou-se ao longo deste período. A partir de fevereiro de 2002, com o encerramento das comportas da Alqueva, projeto que vinha sendo sistematicamente adiado, uma nova realidade transformadora e muito dinâmica, protagonizada sobretudo pelos setores da agricultura e do turismo, daria alento a vastas áreas do Alentejo, beneficiárias das várias valências deste empreendimento de fins múltiplos. A primeira Ovibeja, em 1984, centrou-se em torno do gado ovino e da sua comercialização, associando empresas ao recinto da feira. Daí para cá, como disse atrás, mudou muito, desde o espaço onde a Ovibeja se realiza, que foi substancialmente ampliado e ao qual foram acrescentados novos equipamentos, até à realidade da região, maiormente em termos agrícolas, em que passámos para o topo mundial em termos tecnológicos, também na área do regadio. Porém, a Ovibeja, e já referi isso também na intervenção que aqui fiz o ano passado, nesta mesma sessão de abertura, tem a virtude de não esquecer a sua origem. A pecuária extensiva continua a ser um tema central em todas as edições da feira. É que ainda existem em termos agrícolas também vários alentejos, o que beneficia dos sistemas de regadio, e a Alqueva contribui atualmente, é bom recordar, com 130 mil hectares, faltando entrar ainda em produção blocos de rega da segunda fase, que permitirão atingir 155 mil hectares, e também existe o Alentejo de sequeiro, da pecuária e de outras formas de produção agrícola e que terá necessariamente ter um olhar diferente por parte dos poderes que tutelam o setor agrícola. E a Ovibeja tem a capacidade de abordar estas diferentes realidades do território ao longo dos 6 dias que este ano o certame terá. De abordar as fragilidades estruturais do setor, em algumas das suas vertentes, mas também de realçar e de enaltecer o excelente trabalho que o setor desenvolve e, como já referi, é topo mundial no que concerne a muitas áreas, nomeadamente também, e vou repeti-lo, na área do regadio. No ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril, é também justo referir que na Ovibeja tudo se debate com total liberdade e com confronto de ideias, muitas vezes opostas e, portanto, com pontos de vista diferentes. Uma feira inclusiva onde todos têm lugar, mas centrada essencialmente e bem em torno da realidade agrícola, regional e nacional. E no que respeita à realidade agrícola da região, não se pode escamotear que há um antes e um depois da Alqueva. E basta para isso que olhemos à balança de exportações da região e ao seu comportamento nestes últimos 20 anos. Veja-se, por exemplo, e a título desse mesmo exemplo, o Concelho de Beja. Segundo os dados da Pordata, que por sua vez se baseia no Instituto Nacional de Estatística, Beja terá exportado no ano de 2023, Beja, Concelho, repito, cerca de 314 milhões de euros em produtos, sendo o 51º concelho mais exportador de Portugal em volume total de exportações, à frente de municípios como Cascais, Funchal ou Faro, por exemplo. Em 2001, ano que antecedeu o encerramento das comportas da barragem da Alqueva, o Concelho de Beja exportou 5 milhões e 300 mil euros. Estes dados são estatísticos e são factuais. E, portanto, importa reconhecer que houve uma transformação no Concelho e na região, com os cerca de 35 mil hectares que somos beneficiários na área do Concelho de Regadio da Alqueva, faltando ainda construir um pequeno, mas importante bloco de rega que irá irrigar, esperemos, as freguesias de Cabeça Gorda e de Trindade. Refira-se ainda que o investimento predominante em 2023, dentro do perímetro
do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, segundo os dados constantes no Anuário Agrícola de Alqueva do ano 2023, foi essencialmente português. 60% no olival, 41% no amendoal e 96% na área do milho. E sublinhe-se também que o olival ocupa uma área de cerca de 71 mil hectares nos perímetros de regadio autorizados, o amendoal já ocupa uma área de 24 mil hectares, o milho cerca de 7.200 hectares e a vinha cerca de 6 mil hectares. Portanto, tem havido também um crescimento das várias culturas nestas áreas e neste perímetro de rega de Alqueva. Mas esta nova realidade confrontou os territórios também com novos desafios e exigências, alguns dos quais não são, naturalmente, fáceis de ultrapassar. Sublinho duas dessas dificuldades, entre as várias que poderia referir, e de resto o Sr. Presidente da ACOS também já abordou uma das dificuldades que vou abordar, ou uma das necessidades da região que tem de ser ainda mais trabalhada. A primeira tem a ver com a necessidade de ajuda aos municípios para a reparação de vias de comunicação municipais. Efetivamente, as estradas municipais, fruto da elevada tonelagem de viaturas em número muito significativo, deteriora naturalmente mais rapidamente as vias de comunicação, que requerem mais manutenções e requalificações do que as anteriormente necessárias. Refira-se também que as estradas municipais não beneficiam de qualquer tipo de apoio ou de financiamento e são suportadas integralmente pelas respectivas autarquias. A título de exemplo, neste ano 2024, o município de Beja está a proceder à requalificação de 3 estradas municipais, com uma extensão aproximada de 28 km e com um custo aproximado de 5.500.000 euros, tendo recorrido para a sua execução a empréstimo da banca aos valores de mercado. Refira-se, por exemplo, que o valor arrecadado pela derrama, o ano passado, no município de Beja, e não significa que tenha de haver uma transposição direta da derrama para estradas municipais, obviamente, enfim, que orçamentalmente não é assim que se procede, mas a receita da derrama do município de Beja foi de 1.600.000 euros, portanto, cerca de 3 vezes menos do que vamos investir num ano em estradas municipais. E, portanto, as vias são muito importantes, as nacionais, com certeza, em primeiro lugar, mas também as municipais, para que esta atividade económica, que tem crescido exponencialmente, se continue saudavelmente a desenvolver na região. Eventualmente, a negociação de pacotes de empréstimo, a negociar pelas comunidades intermunicipais, para conjuntos de reparações de estradas nos municípios, junto do Banco Central Europeu, com juros baixos, eventualmente próximos do zero, possa ser uma solução para fazer face às necessidades dos territórios, para poderem investir nas vias de comunicação que precisamos. E repito, não estamos a falar sequer de novas vias de comunicação, estamos a falar na manutenção das já existentes. Uma outra realidade que também constitui um desafio e que teremos de ultrapassar em conjunto, e conseguiremos com certeza ultrapassar todos em conjunto, tem a ver com os fluxos de imigração nestes territórios de baixa densidade demográfica e a pressão extrema que esse grande número de novos habitantes cria nas IPSS e cria nas autarquias locais, que são, recorde-se, gestoras da emergência social nas áreas dos respectivos concelhos, desde a transferência de competências de algumas valências da área social para os municípios. Se numa fase inicial, por regra, a imigração que chegava ao território estava ocupada em termos permanentes, essa realidade alterou-se substancialmente nos anos mais recentes, registrando-se uma taxa de desocupação laboral, mesmo por parte das novas populações que acorrem à região, com a legítima expectativa de que encontrarem melhores condições de vida, o que muitas vezes, infelizmente, não sucede. Teremos depois, em conjunto, de promover os necessários estudos para ajustar o número de entradas de novos imigrantes às necessidades efetivas do mercado de trabalho e fiscalizar com rigor as empresas que trazem mão de obra e as condições em que o fazem. E as que a fazem no perfeito respeito pela legislação não terão certamente qualquer problema, antes pelo contrário, com as autoridades nacionais. Entendo o município de Beja ainda que deve haver uma responsabilização também por parte das entidades empregadoras que acolham os trabalhadores, nomeadamente no fornecimento de habitação condigna, que é de facto um dos problemas que temos nos nossos centros urbanos e rurais do território. Uma palavra final para esta 40ª edição da OVI Beja, que escolheu para tema central o associativismo, como o engenheiro Rui Garrido já teve a oportunidade de referir. O associativismo como grande força agregadora de classe ou de setor, para melhor se atingirem objetivos que de forma isolada serão sempre mais difíceis de concretizar.
E o setor agrícola, diga-se de passagem, tem dado também excelentes exemplos em matéria de associativismo, salientando como exemplos, entre vários, 2 sediados em Beja. Em primeiro lugar, desde logo a própria ACOS, organizadora deste certame e que nasceu e cresceu com a força dos seus associados, conseguindo promover, entre muitas outras atividades e muitos serviços que presta aos seus associados, uma feira como esta, de dimensão e de qualidade internacional, no interior de um país periférico em termos europeus. Magnífico o que a ACOS tem conseguido, o que presta de serviço aos associados e à comunidade, e esta feira, enfim, dispensa os elogios, porque está à vista de todos há 40 anos. E também a Olivum, por exemplo, Associação de Olivicultores e Lagares do Sul, a antiga Associação de Olivicultores do Sul, e que há pouco tempo promoveu em parceria com a Academia, no caso concreto com a Universidade de Évora, o estudo designado por Programa de Sustentabilidade de Azeites do Alentejo, no qual se difundiram as melhores práticas para o setor em termos ambientais, sociais e económicos, junto dos olivicultores e junto dos proprietários de lagares. São 2 excelentes exemplos de associativismo, sediados ambos, neste caso concreto, na cidade de Beja e no Baixo Alentejo. 2 exemplos entre muitos, mas é também a demonstração que o setor agrícola, carecendo ainda de algumas dificuldades, digamos, no alinhamento em vários setores do associativismo, tem também bons exemplos que podem ser replicados pelos setores onde isso ainda não foi tão bem conseguido dentro da área da agricultura. Dito isto, estimados amigos, estimadas amigas, estão, pois, reunidas todas as condições físicas e temáticas para que tenhamos uma excelente 40ª edição da OVI Beja, que fará certamente justiça à frase que perpetua e que recordo que diz que aqui em Beja, nestes dias de feira, se pode encontrar todo o Alentejo deste mundo. E assim será certamente até o dia 5 de maio. Aqui encontraremos todo o Alentejo deste mundo, honrando a memória do fundador da Feira e da ACOS, o Comendador Manuel Castro e Brito. Muito obrigado pela sua presença, Sr. Primeiro-Ministro. É uma honra e um gosto tê-lo em Beja. A todos vós e a todos os presentes e a organização, votos de uma magnífica 40ª OVI Beja. A todos. Bem-vindos a Beja, bem-aja. Vai agora usar da palavra o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro. Muito bom dia a todas e a todos, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja, Sr. Presidente da ACOS, Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, Sra. Ministra do Ambiente e da Energia, senhoras e senhores deputados, senhores representantes das várias associações e organizações do setor da agricultura, senhores representantes de várias entidades civis, militares, religiosas, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros agricultores, não é a primeira vez que eu estou na OVI Beja e quero assegurar-vos, não será a última. É com todo o gosto que aqui estou e é com todo o gosto que participo na abertura da 40ª feira que aqui tem lugar e que me associo, desculpem dizer desta maneira, à reconciliação do Governo da República com a OVI Beja, mas efetivamente é uma honra poder fazê-lo a bem das relações institucionais e da normalidade entre as instituições e entre a agricultura portuguesa e o seu governo, independentemente da cor partidária que lidera em cada momento o governo do país. Sempre que aqui estive, mesmo quando estava na oposição, fiz questão de salientar que era imperativo do país que os agricultores, a agricultura e todos os seus representantes devem ter, independentemente das tensões próprias, dos momentos de maior, diversidade de opinião, um contexto de normal funcionamento das relações
E felizmente que nós hoje podemos dizê-lo, isso acontece e, portanto, um redobrado gosto em estar aqui novamente nesse contexto. Quero dizer, Sr. Presidente da ACOS, que a forma como nós olhamos para a agricultura portuguesa é vendo nela um setor estratégico para o desenvolvimento do país, a vários níveis. Não só pelo valor económico, que é grande. A agricultura portuguesa representa qualquer coisa como 5,3% do produto interno bruto nacional, cerca de 14 mil milhões de euros, emprega mais ou menos 543 mil pessoas, o que significa cerca de 11% da nossa população ativa. E, portanto, merece muito destaque por isso. Mas o valor estratégico da agricultura vai para além destes números. O valor estratégico da agricultura tem a ver com a necessidade de termos mais autonomia e soberania alimentar, tem a ver com, como aqui já foi referido nas vossas intervenções, a valorização do território, da coesão territorial, a forma como nós devemos promover mais igualdade de oportunidades, mais justiça social, como nós devemos olhar para todo o contexto do país, valorizando as atividades económicas, partindo das oportunidades que se abrem em cada uma delas e potenciando as demais. Valorizar a agricultura não é só valorizar a agricultura, é valorizar toda a cadeia de valor dentro desta fileira, mas também a indústria que se move a partir da agricultura, o comércio, os serviços, que a partir da produção agrícola são alavancados. E é essa filosofia que nós queremos desenvolver e incrementar nos próximos anos em Portugal, valorizando o país do ponto de vista económico, valorizando o país do ponto de vista do seu capital humano, valorizando o país do ponto de vista dos seus recursos naturais, afetando positivamente o território e podendo também tirar proveito de outros efeitos, como sejam, por exemplo, termos, do ponto de vista da prevenção de flagelos como os incêndios florestais, um resultado melhor do que aquele que temos tido ao longo dos anos. Por isso é imperativo deste Governo olhar para o setor da agricultura, para toda a oportunidade que ele abre, do ponto de vista agrícola propriamente dito, pecuário, florestal, de uma forma integrada, aproveitando toda a potencialidade que se abre. Esta feira é, por isso, um evento, um certame, onde toda esta dimensão pode ser explorada, tem sido explorada, é uma referência que evidencia todo este potencial. No caso concreto dos 40 anos, está-se a evidenciar mais a questão do associativismo, já lá vou, mas é uma oportunidade, mais uma vez, de apresentar novos caminhos, novas tecnologias, novas performances que a agricultura portuguesa pode aprimorar, desenvolver e apresentar como referências para podermos ter no futuro ainda melhores resultados e para podermos movimentar do ponto de vista socioeconómico o país com esperança e com confiança. Por isso, nós habituámos-nos ao longo do tempo a olhar para a Ovibeja como um momento que é simultaneamente de encontro, de reencontro e de motivação. E é isso que eu também quero aqui deixar como nota de regozijo e de reconhecimento por aquilo que fizeram ao longo destas 40 edições e por aquilo que nós perspectivamos vai continuar a ser feito no futuro. Isso é mérito vosso, é mérito da ACOS, é mérito de Beja e é mérito do Alentejo. Embora esta feira hoje já não seja uma feira regional, é uma feira nacional, é uma feira mesmo internacional. E tem, naturalmente, muito mérito aquilo que foram fazendo ao longo dos últimos anos, fazendo entrar este evento naquilo que é um calendário que não é indiferente a ninguém no país e mesmo além fronteiras. O tema que escolheram é um tema da máxima importância.
Nós somos um país com uma dimensão pequena, mas, apesar de tudo, com uma grande diversidade. E se não fosse o associativismo, os agricultores portugueses já têm mesmo assim que enfrentar muitas adversidades, mas teriam, inevitavelmente, que esbarrar, muitas vezes, na inevitabilidade de não conseguir ultrapassar essas adversidades. O associativismo é, muitas vezes, a porta que dá aos agricultores portugueses a oportunidade de superar dificuldades que, de outra maneira, seriam intransponíveis. Que têm muitas vezes a ver com burocracias, que têm muitas vezes a ver com capacidades que, individualmente, não são detidas por cada um e que só a partilha, só a capacidade que as associações são capazes de facultar podem proporcionar para que haja depois a oportunidade de produzir, de fazer chegar ao mercado, de fazer cumprir aquele que é o desejo de permanecer na atividade. O associativismo é, efetivamente, a porta para termos mais conhecimento, para termos maior dinâmica, para termos, às vezes, também partilha de risco, que é necessária, para termos uma interação com as autoridades nacionais, com as autoridades europeias, hoje uma inevitabilidade também. Eu quero aqui prestar uma homenagem muito grande a todos os dirigentes associativos do país que cumprem esta missão pública, de serviço público. Eu não posso nomear todos, mas naturalmente que a CAP, a Confagri, a CNA, a AJAP, e nestas 4 eu cumprimento todas as associações, que são muitas, que pelo país estão em contacto direto, permanente, diário, com as agricultoras portuguesas, com os agricultores portugueses, propiciando-lhes as condições para eles poderem ter uma atividade viável. E, mesmo assim, muitas vezes não conseguem. Há muita gente que todos os dias, apesar destes apoios e destas ajudas do movimento associativo, só mesmo por muita carolice e por muito apego à tradição, muitas vezes familiar, à tradição de manter aquilo que é seu, é que vai mantendo a atividade. O meu reconhecimento ao movimento associativo, devo dizer que, tendo percorrido o país de les a les nos últimos meses, nos últimos 2 anos, se há coisa que me impressionou muito, foi, por um lado, ver a consciência notável dos agricultores portugueses e também das associações face aos novos desafios, nomeadamente as alterações climáticas, a consciência ambiental, o que me deu uma grande esperança de que muitas vezes aquilo que se lê e ouve na imprensa, um hipotético conflito entre o ambiente e a agricultura, pelo menos do lado da agricultura não existe, sinceramente. Creio, aliás, que muitas vezes os agricultores são mesmo os guardiões dos valores ambientais em muitos espaços do nosso território. Quero aqui prestar essa homenagem. E, por outro lado, também fiquei verdadeiramente impressionado com a apetência que há hoje na agricultura portuguesa, a abertura para as novas tecnologias, para poder integrar novos métodos, quer de gestão, quer do ponto de vista dos equipamentos. E acho que, sinceramente, temos todas as condições para poder olhar para o futuro com esperança, e isso deve-se também ao trabalho das associações. Portanto, quero aqui também prestar a minha homenagem a esse trabalho, que é simultaneamente de qualificação, de formação e de sensibilização. Isso nota-se muito quem anda no terreno, e quero aqui, portanto, numa altura em que esta feira se vai dedicar muito também a esse tema, prestar aqui também, em nome do Governo português, essa palavra. Depois dizer-vos que nós não somos indiferentes à realidade. E é verdade que os últimos anos trouxeram alguns problemas, ou muitos problemas, ao setor da agricultura, que urge atacar e urge estancar. Um deles foi aqui referido, assim, de uma forma diplomática, vamos chamar-lhe assim. Tem, de resto, também um pouco a ver com o tema do associativismo,
foi o tema dos protestos dos agricultores, que nós tivemos em Portugal recentemente, tivemos na Europa e ainda temos, que muitas vezes acontecem de forma inorgânica, de forma não programada do ponto de vista associativo, que é uma realidade nova e que, de alguma maneira, acaba por ser uma manifestação de indignação por anos sucessivos de abandono, por frustrações acumuladas e por uma política que verdadeiramente foi percorrida nos últimos anos e não foi exclusivamente nacional, foi também europeia, é preciso dizê-lo, eu já o disse no Parlamento Português e também já o disse nas minhas intervenções à escala europeia, de sentimento de injustiça que há relativamente àquilo que está a acontecer, com as regras que são impostas aos agricultores do espaço europeu, face àquilo que acontece com os produtos que são colocados aqui no mercado, provindos de outras geografias, onde essas regras não existem. Isso coloca quase uma situação de masoquismo à Europa e aos agricultores europeus, que é, nós impomos a nós próprios umas regras de tal maneira restritivas, mas depois deixamos que os nossos consumidores possam ter nas prateleiras produtos que vêm de outras geografias onde essas regras não são impostas e, alegremente, pagando preços que são metade ou menos do que aquilo que, naturalmente, por via das regras que nós impomos, nós somos capazes de colocar. É uma situação que, claro, teria de, mais tarde ou mais cedo, provocar muita indignação. Eu quero dizer-vos, em nome do Governo português, que, quer nas nossas políticas nacionais, quer na nossa participação, que a temos e assumimos no âmbito da União Europeia, tentaremos estar à altura da responsabilidade de ter equilíbrio. Nós queremos ser, obviamente, precursores das preocupações ambientais, da saúde pública. O que nós não podemos é permitir que tudo isso seja desvirtuado por estarmos a impedir que no nosso território se produzam os nossos produtos, se cultive a nossa terra e depois nós sejamos consumidores de produtos que vêm de outras regiões onde essa preocupação não existe. E, portanto, somos nós que estamos a pagar o desrespeito pelas regras ambientais e a prejudicar a nossa própria saúde por via das nossas ações. Isto não faz sentido. E é preciso atalhar este problema com coragem, no país e na Europa. E nós estamos dispostos a fazê-lo. Quero dizer-vos com todas as letras, nós estamos dispostos a fazê-lo, repito, com equilíbrio, para que haja a salvaguarda do interesse que é de todos. Isto é, não estamos aqui a defender um protecionismo europeu, estamos a defender que haja justiça no comércio internacional, estamos a defender que haja regras de compromisso no mercado internacional e também estamos a defender que haja, do ponto de vista europeu, uma consciência de equilíbrio. Que não queremos ser mais papistas que o Papa e, no fim do dia, percamos tudo. Perdemos a nossa capacidade económica e, ao mesmo tempo, acabamos por não conseguir atingir os objetivos a que nos propusemos inicialmente. Isso, sinceramente, não parece que seja uma boa política e isso é a única saída para nós podermos evitar, porque foi esse o ponto que eu quis aqui abordar, as manifestações inorgânicas, a forma de protesto não organizado, que é preciso também, naturalmente, evitar. Depois dizer-vos que é uma outra preocupação que temos, aquela que hoje me tem sido muitas vezes manifestada, de renovação geracional da agricultura portuguesa. Nós temos em Portugal das taxas mais baixas de jovens agricultores no contexto europeu. Nós temos apenas 14% de agricultores com menos de 40 anos, quando há países na Europa com cerca de 50% de jovens agricultores. Isto é um problema que o país tem de olhar e tem de, naturalmente, ter políticas que possam ser suficientemente atrativas de valorização do setor, porque sem valorizar o setor, sem ele ter viabilidade, sem ter rentabilidade,
naturalmente, não vai atrair capital humano. Nós estamos cientes da temática, da problemática, e quando nós defendemos a agricultura como setor estratégico, quando nós queremos que ela tenha viabilidade, esse também é o caminho para atrair mais jovens para projetos que sejam naturalmente viáveis do ponto de vista daquilo que são objetivos que cada um de nós tem para a sua vida. Nós não vamos atrair capital humano se os projetos forem inviáveis, se as pessoas não sentirem que vão ter qualidade de vida, que vão atingir para as suas próprias vidas aquilo que querem. As pessoas têm que sentir realização, têm que sentir que os seus projetos lhes vão proporcionar atingir os objetivos que querem. Ora, ninguém vem para projetos que são de definhamento, que são de ir para a frustração. A valorização do setor é também o caminho que pode trazer mais capital humano, que pode trazer pessoas com qualificação, com ambição, com vontade de produzir, de criar e de trazer mais valor também para a agricultura. Por isso, a valorização da agricultura e a atração de juventude para a agricultura portuguesa é uma prioridade. Nós sabemos que isto não se muda de um dia para o outro, também temos essa consciência, mas há uma coisa que nós temos a certeza: se nós não começarmos a mudar agora, se não tivermos o arrojo e a coragem de começar a mudar agora, daqui a um ano estamos a dizer o mesmo. E daqui a 2 ou daqui a 3 continuamos a dizer o mesmo. Nós temos de começar a mudar agora, para daqui a um ano ou daqui a 2 anos estarmos a modelar as políticas apenas para ir um bocadinho mais longe, porque senão estamos sempre a dizer as mesmas coisas e no fim do dia estamos sempre no mesmo sítio. Ou então estamos um bocadinho pior porque não começámos o caminho lá atrás, quando identificámos a questão. Dizer-vos ainda que, dentro deste contexto, a valorização da agricultura, a prioridade da agricultura e das pescas, já agora, como setor estratégico, já começou a mudar com este governo, com aquilo que é a nossa filosofia. Nós não temos a pretensão de ser nem melhores nem piores. Esta é a nossa e depois cada um julgará se é melhor ou pior. Não somos nós que julgamos o nosso próprio trabalho, são as pessoas. Nós prometemos reintegrar as florestas no Ministério da Agricultura e já cumprimos. As florestas foram reintegradas no Ministério da Agricultura. Achamos que é a melhor maneira de valorizar quer o setor florestal, quer o setor agrícola, e também prometemos que era necessário dar mais peso político, perdoe-se uma expressão, mas é a forma mais fácil de exprimir o ponto, ao Ministério da Agricultura e de valorizar também a relação do Ministério da Agricultura com o Ministério do Ambiente. Eu não tenho medo de falar disso assim. É por isso que estão aqui os dois ministros. Eles estão aqui de braço dado. Aliás, já estavam antes. Eu fui buscá-los aos dois ao Parlamento Europeu. A Ministra do Ambiente e da Energia, o Ministro da Agricultura e Pescas, já trabalhavam em conjunto, não foi por isso que vieram os dois, mas já agora vieram os dois, trabalhavam em conjunto, vão continuar a trabalhar em conjunto, porque é em conjunto e em equilíbrio que os dois temas têm de ser tratados. Eu quero um país, e o Governo quer um país, que se preocupa com a sustentabilidade ambiental, com as alterações climáticas, mas que se preocupa também em produzir, que se preocupa em ter uma boa balança. Já agora só a talho de foice, para termos uma ideia, nós tínhamos um déficit comercial, do ponto de vista alimentar, em 2014, de 1.148 milhões de euros. Em 2014. E que atingiu, o ano passado, 3.647 milhões de euros. Triplicou em menos de 10 anos. Ora, nós temos de inverter isto. Nós temos condições, porque temos recursos naturais, temos potencial natural na agricultura e nas pescas para ter mais autonomia e mais soberania alimentar. Isso é do nosso interesse estratégico e é do nosso interesse económico e social. E por isso
é possível, ao mesmo tempo, termos preocupação ambiental, sustentabilidade ambiental, estarmos na linha da frente de objetivos de transição ecológica, mas termos economia, termos produtividade, produção, capacidade de conquistar mercado, capacidade de importar menos e de exportar mais. Nós temos essa capacidade. Temos território, temos bons produtos e temos pessoas habilitadas e qualificadas. Portanto, e temos método, e temos conhecimento, e temos bom conhecimento já agora também. Temos boas universidades, temos boa tecnologia. Nós temos é que saber aproveitar o potencial que temos. É isso que o Governo está empenhado em fazer e é isso que estes dois senhores que tenho aqui à minha frente, e tenho o gosto de ter no Governo, estão também empenhados em fazer. Depois temos alguns objetivos, eu vou agora sintetizar, objetivos que corporizam também esta estratégia, porque isto não são só palavras, isto tem que se materializar. Nós temos que tirar a burocracia também à agricultura, não é só na agricultura, diga-se de passagem, mas a agricultura portuguesa, nos últimos anos, ficou mais burocrática. Uma das coisas que me incomoda como Primeiro-Ministro, e espero chegar ao fim destes 4 anos e meio de legislatura e poder dizer, espero mesmo, poder dizer que conseguimos inverter esta lógica. Nós estamos a ficar um país mais digitalizado e mais burocrático ao mesmo tempo. Isto é um contrassenso. É verdade. Eu falo por mim, eu vou-vos contar aqui uma coisa, aliás, a vocês, e vou contar ao país. Os meus despachos são digitais neste momento. Mas eu demoro mais tempo a produzir o meu despacho digital do que demorava a assinar o meu despacho à moda antiga. Há qualquer coisa que nós temos de mudar. Eu sei que nós temos de ter segurança do ponto de vista digital. É preciso que tudo seja fidedigno. Hoje, os ataques digitais são um problema. A cibersegurança é uma área que merece todo o investimento, não há dúvida nenhuma, mas há novos desafios e os governos também têm de olhar para eles, todos os governos de resto. Isto também é um problema europeu, também se discute na Europa, é um facto, mas há aqui um contrassenso. Está em todos os programas, transição digital, digitalização, e nós vamos ver, e os processos digitais são mais demorados e mais complexos do que os processos tradicionais. Ora, nós vamos ter de fazer qualquer coisa sobre isso. E eu já dei instruções no Governo para, área por área, nós estudarmos a maneira de retirar carga burocrática aos processos digitais, porque senão, então, mais vale voltar à moda antiga, quase que me apetece dizer isto. Porque estamos a demorar tempo demais. E eu digo isto porque na agricultura é uma das queixas recorrentes também, é que os processos, apesar de serem digitais, acabam por ser mais morosos, para não dizer também penosos, do que os processos antigamente tramitados à moda, enfim, manual, vamos chamar assim. Portanto, nós temos mesmo de tirar burocracia, temos de agilizar os processos, temos de ter sistemas de informação mais ágeis, e temos, naturalmente, de, como disse há pouco, mudar o paradigma do ponto de vista da nossa balança comercial. Já aqui foi dito pelo Sr. Presidente da AGOS que, do ponto de vista do PEPAC, do Plano Estratégico da PAC, é preciso tomar várias medidas do ponto de vista da inovação, do desenvolvimento, do ponto de vista das tecnologias de precisão, da eficiência da rega. Há muitos objetivos que têm de ser materializados. Do ponto de vista da água, nós estamos empenhados em apresentar o mais rápido que conseguirmos, e estamos em velocidade muito intensa, um plano nacional de armazenamento e abastecimento eficiente da água. Nós temos de ser muito competitivos neste domínio. Eu bem sei que tenho, até ao momento, este condão de sempre que vem a Beja chove, que é uma coisa extraordinária. Eu não posso dizer isto muitas vezes, senão passava a vida a vir cá, não é? Mas, efetivamente, há muita gente que diz, e com razão, mais do que um problema de falta de água, nós temos um problema de falta de capacidade de gestão do recurso hídrico que temos à nossa disposição. E nós temos mesmo de tomar medidas urgentes que têm sido sucessivamente adiadas para podermos ter mais capacidade de armazenamento e depois mais gestão, mais capacidade de gestão
do recurso e nós estamos empenhadíssimos em poder dar ao país uma estratégia que de facto possa ser mais eficaz, mais eficiente, para podermos também aí conciliar todos os interesses, quer do ponto de vista do abastecimento humano, quer do ponto de vista da valorização da agricultura, quer também das opções e da valorização turística e de outras atividades económicas. Também aí não há tabus. Nós temos de valorizar tudo aquilo que é o nosso potencial. Aqui não há amigos e inimigos. Tudo é bem-vindo. Nós somos um país competitivo também no turismo. O turismo não é inimigo da política da água. O turismo é um parceiro da agricultura e, naturalmente, de todas as outras atividades económicas. É preciso termos isso em linha de conta. O que nós temos, mais uma vez, é de ter equilíbrio. Temos de ter boa gestão, temos de conciliar os interesses. E é isso que nós vamos tentar fazer, desde logo nas áreas mais problemáticas, no Alentejo e no Algarve. Vamos tentar rapidamente, enfim, corrigir aquilo que, infelizmente, não foi feito ou não foi tão bem feito como era desejável nos últimos anos. Do ponto de vista da floresta, já aqui falei da reintegração da floresta no Ministério. Vamos continuar um caminho de capacitação e modernização do ICNF e vamos, naturalmente, apoiar a fileira do Sobreiro e do Pinheiro e também aqui o associativismo florestal. É também um caminho que abre muitas potencialidades, muitas capacidades. Durante alguns anos assisti, confesso com perplexidade, a um ataque à floresta portuguesa, como se nós não tivéssemos um potencial à nossa disposição que é nossa obrigação aproveitar. Como se não fosse também conciliável a floresta com a agricultura e com o ambiente. Também é conciliável. Mas está mais do que demonstrado que quanto maior for o ordenamento da floresta, maior é a prevenção e o risco dos incêndios florestais e quando eles ocorrem, maior é a probabilidade da sua dimensão ser diminuta, se houver boa gestão florestal. Como é que um país que tantas vezes é confrontado com a dimensão, a magnitude de incêndios florestais, que são tragédias, pode estar complacente com essa circunstância e não aproveitar o valor económico que a própria floresta é capaz de propiciar. E, finalmente, porque não quero terminar sem deixar essa nota, porque da agricultura, da pecuária, da floresta, a relevância é aqui muito enfatizada na própria feira, na Ovibeja, mas eu também quero falar das pescas, também quero deixar aqui uma palavra de apoio, de estímulo ao nosso setor pescatório. Nós temos uma frente de mar, temos uma oportunidade na nossa área marítima que é enorme, que também oferece uma variedade de recursos que é, de facto, muito relevante, mas mesmo na frente da pesca, é nossa intenção proceder também aí a uma maior valorização, a uma negociação que é sempre difícil no âmbito europeu, a uma modernização da nossa frota e da nossa capacidade. Tentaremos, na medida daquilo que hoje na União Europeia nos é permitido, poder aproveitar todas as oportunidades para também, por essa via, sermos mais produtivos. Portanto, caras e caros amigos, Sr. Presidente da AGOS, Sr. Presidente da Câmara, eu também quero desejar que esta 40ª edição da Ovibeja seja, mais uma vez, um motor de inspiração para a alavancagem da agricultura portuguesa, possa ser também um farol que possa iluminar a ambição e a confiança de todos os agentes que no terreno verdadeiramente vão protagonizar a nossa capacidade produtiva. Se é necessário, e eu creio que é, uma palavra política de estímulo, de amparo
de valorização por parte do Governo, eu quis estar aqui, na abertura da feira, para dizer em nome do Governo do país que, a começar no coordenador do Governo, que é o Primeiro-Ministro, até ao Ministro da Agricultura e Pescas, que tutela a área, à Ministra do Ambiente e Energia, que, não tutelando a área, tem responsabilidades conexas da máxima importância. Nós estamos todos muito concentrados em poder fazer deste setor um setor estratégico que se reflita em maior capacidade produtiva, maior capacidade de gerar riqueza, maior capacidade de gerar emprego, maior capacidade de poder sustentar os valores do ambiente, maior capacidade de garantir coesão territorial, maior capacidade de prevenir as catástrofes naturais ou não que muitas vezes afligem o nosso território. E é com esse espírito que vos desejo que tudo corra bem nos próximos dias. Muito obrigado. Com a permissão da Comissão Organizadora da 40ª OVIBEJA, damos por encerrada a sessão inaugural. Vai agora ser realizada uma visita à feira, para a qual estão desde já todos convidados. Foi no I do mês de maio, tempo de boa memória, que moços novos sonhadores, sem saber fizeram história. E uma dúzia de ovelhas se fez uma associação. Do zinco fizeram telhas e das tripas coração. Vamos lá fazer a festa e cantar a viva voz. Não há feira como esta, a OVIBEJA somos nós. É o nosso ADN, o nosso orgulho mais profundo. É a terra então solene, todo alentejo deste mundo. A OVIBEJA é rock e cante, a OVIBEJA faz-nos falta. A OVIBEJA é importante porque a OVIBEJA é da malta. A OVIBEJA é rock e cante, a OVIBEJA faz-nos falta. A OVIBEJA é importante enquanto for da malta. Sai do fundo da prateleira a boa bota caneleira e o tal traje para a feira, daqueles mais tradicionais. Em família ou em excursão, de mini saia e de tacão, Com os moços pela mão, para ir ver os animais. Vamos lá fazer a festa e cantar a viva voz. Não há feira como esta, a OVIBEJA somos nós. É o nosso ADN, o nosso orgulho mais profundo. É a terra então solene,